ONG brasileira vai homenagear as trabalhadoras para celebrar o Dia Internacional das Domésticas. Brasileiro foragido por roubo de carros é encontrado e preso em Massachusetts. Flórida sanciona lei que protege as crianças após caso envolvendo brasileiro. Eleições, 1 em cada 10 eleitores elegíveis no país não consegue comprovar cidadania. E a gente fala da vinda do vice-prefeito de Porto Alegre aos Estados Unidos para buscar ajuda para a reconstrução da capital gaúcha. O vice-prefeito vai passar pela Flórida e Washington. Uma viagem que marca o início de uma série de encontros internacionais. Olá, boa noite. Muito boa noite. Cerca de 60% dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos começam trabalhando como house cleaners. Entre eles, claro, estão os brasileiros. Pois é, olha, Massachusetts, que tem a segunda maior comunidade brasileira aqui no país, é onde essa classe trabalhadora mais se destaca. Por isso, uma ONG brasileira resolveu homenagear homens e mulheres que exercem essa função. É que ontem foi o Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos e amanhã essa ONG brasileira vai oferecer um encontro com homenagens a esses trabalhadores. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Em 2011 foi criado o Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos, uma aprovação que representou um passo histórico para o reconhecimento dos direitos fundamentais para uma classe trabalhadora. Em 2013 surgiu a Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas, unindo 88 organizações em 68 países, representando cerca de 670 mil trabalhadores. Em Boston, o Grupo Mulher Brasileira, a Coalizão das Trabalhadoras Domésticas de Massachusetts e a Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas vão comemorar a data nesta terça-feira, dia 18, às 10 da manhã, na State House. A ação também marca os 10 anos da Carta de Direitos das Trabalhadoras Domésticas de Massachusetts. Lembrando, o estado de Massachusetts foi um dos primeiros estados a aprovar uma Declaração de Direitos das Trabalhadoras Domésticas. É muito abrangente este documento e garante direitos como os salários mínimos estaduais, a proteção de horas extras, acordos escritos obrigatórios com empregadores, além de outros direitos como pausas para descanso, licença médica, aviso de rescisão em contrato e proteção contra assédio e discriminação. O Dia Internacional das Trabalhadoras Domésticas é muito importante a gente celebrar, porque a nossa história é a história da trabalhadora doméstica nos Estados Unidos. Nós, mulheres brasileiras, a maioria trabalha como trabalhadora doméstica. É importante que a gente lembre esse dia, que lembre os nossos direitos, que lembre a nossa importância no mercado do trabalho, porque sem o trabalho da trabalhadora doméstica, ficaria muito mais difícil para as famílias trabalhar. Quem fica trabalhando, cuidando do seu idoso, da sua criança, da casa, se não tiver trabalhadora doméstica? Feliz Dia das Trabalhadoras Domésticas. E esse final de semana foi marcado por uma data importante para a comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos, o aniversário de criação do programa DACA. O programa que protege os imigrantes que vieram aqui para os Estados Unidos de forma ilegal quando crianças, acompanhado dos pais, completou 12 anos. We want them to hear us. We're never going to give up on this fight. We're never going to give up. Em Los Angeles, na Califórnia, um comício foi organizado pela Coalizão pelos Direitos Humanos dos Imigrantes. O grupo protestou, disse que vai continuar lutando por uma vida melhor para os Dreamers, como ficaram conhecidas as crianças que passaram a ser protegidas pelo governo norte-americano há 12 anos, através do programa DACA, criado pelo então presidente Barack Obama. Biden, que era vice-presidente na época, já avisou que, se reeleito agora em novembro, seguirá a defender o programa nos tribunais e no Congresso. Durante sua gestão, o democrata tentou conseguir uma aprovação de lei que permita o acesso à cidadania para milhares de jovens indocumentados que aguardam na fila de legalização. Hoje, mais de 800 mil imigrantes estão protegidos pelo DACA, recebendo capacidade para trabalhar legalmente, obtendo educação e podendo abrir negócios. Eles também têm proteção contra a deportação, mas mesmo assim são pessoas sem status migratório regularizado nos Estados Unidos.
Mudando de assunto, um projeto de lei polêmico está provocando debates aqui nos Estados Unidos e dividindo opiniões. É que essa medida defende que, para votar, um eleitor precisa mostrar que tem um comprovante de cidadania. Mas um levantamento apontou que 21 milhões de eleitores não conseguem comprovar a nacionalidade porque não sabem onde está o documento. E eles podem ser prejudicados na hora do voto. A reportagem é da Eloaura Zen. Mistura de direito e dever, o voto é a mais poderosa arma de transformação social da democracia moderna. Ainda assim, 1 em cada 10 americanos pode se encontrar sem munição e ser excluído da próxima eleição presidencial. Membros do Partido Republicano dos Estados Unidos correm para aprovar uma nova regra que pede comprovante de cidadania aos eleitores. Um levantamento divulgado pela NPR, porém, mostra que mais de 21 milhões de pessoas aptas a votar nos Estados Unidos não têm ou não conseguem encontrar rapidamente sua certidão de nascimento, passaporte, certidão de naturalização ou certificado de cidadania americana. Os autores da proposta defendem que a mudança visa aumentar a segurança da democracia local, garantindo que apenas cidadãos participem da eleição, como previsto em lei. Já a oposição fala em boicote e manipulação, uma vez que pessoas negras e latinas seriam desproporcionalmente prejudicadas e elas, geralmente, votam em candidatos democratas. Nos Estados Unidos, o voto é opcional. Por isso, na última eleição, cerca de 65% dos eleitores participaram da escolha do presidente. Em disputas acirradas, como as que temos visto historicamente, todo e qualquer voto pode fazer a diferença. Desta forma, dificultar o acesso de certas populações à urna pode determinar quem estará na liderança da Casa Branca no ano que vem. A erosão da Lei do Direito de Voto de 1965 é uma coisa que está permeando nos Estados Unidos, no nível federal, no nível estadual. A Corte Suprema, certo, aos pouquinhos está eliminando os direitos que foram concedidos, né, na Lei do Direito de Voto de 1965. E agora, essa questão da cidadania e há também a questão racial, certo? Porque uma coisa é meio que conectada com a outra. Não é na certidão de nascimento, o seu passaporte não é um documento que todo mundo tem fácil, certo? Parte da ideia da Lei do Direito de Voto é o acesso livre ao voto, mas como nós estamos num tempo, numa realidade onde o mito virou a realidade, ou a ficção virou a realidade, né, em relação à fraude nos votos, essas propostas estão tomando vigor, estão cada dia mais em voga e na comunicação diária dos políticos. Então, não me surpreende. Um brasileiro foragido da justiça lá do nosso país foi preso e encaminhado para deportação em Massachusetts. Ele não teve o nome divulgado. A polícia de imigração apenas disse que se trata de um homem que tem 42 anos e que era procurado por roubo de carros. Essa é a imagem do momento da prisão desse brasileiro que aconteceu na cidade de Queens, no estado de Massachusetts. Segundo o ICE, ele foi preso perto de casa e não resistiu à abordagem dos agentes de imigração. Em nota, o departamento disse que esse brasileiro veio aqui para os Estados Unidos antes de ser condenado pelo crime que cometeu lá no nosso país. Ele entrou no território norte-americano de forma ilegal em 2021 pela fronteira sul, perto de San Isidro, na Califórnia, e pediu asilo. Um ano depois, a polícia de imigração foi notificada que esse fugitivo tinha uma condenação pendente e que poderia ter vindo aqui para os Estados Unidos. Desde então, ele era procurado pelo ICE. Agora, o brasileiro está na fila de deportação. Depois do intervalo, Flórida sanciona a lei para proteger as crianças após caso envolvendo brasileiro. A polícia de Nova York procura por homem que estuprou uma criança em um bairro de imigrantes. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A Flórida sancionou uma lei que endurece as regras para pais que possuem a guarda compartilhada dos filhos. A partir de julho, as trocas devem ser feitas com a aprovação da Justiça e em locais sob supervisão. A Carla Marinho tem os detalhes para a gente.
O governador Ron DeSantis sancionou a lei HB 385. A partir de 1º de julho, a troca compartilhada vai precisar de um plano dos pais, aprovado pela Justiça, e que determine as obrigações de cada parte, como horários de compartilhamento, por exemplo. Foi aprovada por unanimidade na Assembleia da Flórida, de Tallahassee. O que é raro do ponto de vista americano, porque uniu tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano. Muito bem, essa lei, o HB 385, ele traz uma menção com referência à troca de custódia no momento da guarda de filhos. Em situação de risco ou ameaças, um juiz pode determinar que a troca de guarda seja em um local seguro, sob vigilância policial e com câmeras. Além disso, os pais da criança precisam provar que não possuem antecedentes criminais ou comportamento suspeito. A nova lei, chamada de Cassie Carley, é uma homenagem à americana que foi assassinada e enterrada pelo ex-companheiro brasileiro Marcos Spavinello em 2022, durante a troca de custódia da filha no estacionamento de um bar na Flórida. O corpo de Cassie só foi descoberto dias depois do desaparecimento dela. Na época, o assassinato da americana provocou muita revolta da população e dos políticos, que alegaram falta de fiscalização e de controle da guarda compartilhada. A esperança é que essa lei possa evitar que a violência doméstica ou que crimes como esse sejam repetidos na Flórida. Estados vizinhos estão pensando em adotar a mesma lei de controle. E essa nova legislação vem com o intuito de proteger não só os familiares, mas principalmente as crianças, né? Então, no momento de troca de custódia, né, quando a mãe ou o pai entregam a criança um para o outro, né, essa entrega tem que ser feita num local essencialmente neutro, mas não só neutro, seguro, é o que diz a lei, neutro e seguro. Esse último final de semana do Dia dos Pais foi marcado por intensa violência armada aqui nos Estados Unidos. 14 tiroteios foram registrados no país, segundo a organização Gun Violence Archive. Pelo menos 4 pessoas morreram e 74 ficaram feridas. O pior confronto aconteceu em um parque infantil do Michigan. 9 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças. A polícia disse que um homem chegou atirando contra adultos e crianças que brincavam em uma fonte de água infantil em um parque de Brooklands Plaza Splash Pad, no Michigan. O agressor atirou de forma aleatória e fugiu. 9 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 meninos de 8 e 4 anos. O suspeito foi identificado como Michael William Nash, de 42 anos. Ele foi encontrado morto pouco depois dentro de uma casa das proximidades. A polícia disse que o homem tinha problemas mentais e que se matou. Outro grande tiroteio foi registrado no encontro informal de automóveis em Methuen, Massachusetts. 7 pessoas entre 17 e 22 anos ficaram feridas, 2 em estado crítico. O encontro foi marcado pelas redes sociais em um estacionamento abandonado. A polícia investiga o crime e procura pelo responsável. Vários outros incidentes aconteceram no final de semana do Dia dos Pais. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em uma briga com tiros numa boate de Columbus, em Ohio. Disparos também foram registrados numa celebração gratuita do Juneteenth, no Texas. 2 pessoas morreram. A polícia disse que a confusão foi motivada por uma briga entre gangues rivais. Em Cincinnati, 5 pessoas ficaram feridas em um tiroteio. Já em Chicago, um ataque armado deixou 5 pessoas feridas a bala, incluindo uma menina de 15 anos. A polícia está pedindo ajuda das pessoas para prender os suspeitos de cada um dos ataques. Polícia da cidade de Nova York pede ajuda da população para encontrar um homem que abusou sexualmente de uma menina de 13 anos. O crime aconteceu na última semana do bairro do Queens e a NYPD está oferecendo uma recompensa de $10 mil por informações que levem à prisão e à condenação do abusador. Fotos do suspeito estão sendo espalhadas por postes da região onde tudo aconteceu, que é uma área imigrante e de forte presença da comunidade latina. O crime aconteceu em um parque de Flushing. O homem armado com um facão abordou 2 crianças que estavam brincando e as forçou a entrar em uma parte arborizada. O menino fugiu e chamou a polícia, enquanto a menina foi abusada violentamente. Até agora, nenhuma prisão foi feita.
Mudando de assunto, no Oriente Médio, Israel anuncia a pausa tática nos bombardeios por algumas horas do dia para a entrega de ajuda humanitária da ONU em Gaza. Hoje, os primeiros caminhões com comida, água e remédios foram vistos atravessando a fronteira do enclave no sul de Israel. Os detalhes com o enviado especial da Record a Tel Aviv, Matias Brotero. O governo de Israel cobrou a maior ação logística das Nações Unidas no transporte de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. O porta-voz da divisão do governo israelense, responsável pelo auxílio, disse que é necessário ter mais caminhões para transportar os produtos. O anúncio de pausas diárias nos combates foi feito neste domingo. O Exército afirma que as paradas vão acontecer entre 8 da manhã e 7 da noite no horário local para facilitar a distribuição da ajuda em Gaza. Mas não representa o fim das operações militares. O foco da ofensiva segue na região de Rafah, onde o Exército busca alvos ligados ao grupo terrorista Hamas. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel tomou a decisão de dissolver o gabinete de guerra. A decisão acontece após Benny Gantz, opositor político de Netanyahu, e o general Gadi Eisenkot terem renunciado na semana passada. Enquanto isso, no norte do país, na fronteira com o Líbano, os combates entre o exército de Israel e o grupo terrorista Hezbollah se intensificam. Para tentar evitar uma escalada do confronto, hoje, o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente israelense Isaac Herzog. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. No próximo bloco, o clima de verão pode afetar gravemente a saúde de quem sofre com asma. E tem mais alerta. Uma rara cepa de vírus da gripe resistente a medicamentos foi identificada aqui nos Estados Unidos. O número de quase colisões nas pistas dos aeroportos aqui dos Estados Unidos vem crescendo muito e preocupando autoridades e passageiros. Por isso, os especialistas estão desenvolvendo um mecanismo novo que alerta os pilotos sobre aviões taxiando na pista ou riscos durante pousos e decolagens. A tecnologia já está sendo testada. Olhando assim, até parece uma aeronave normal, mas quando você entra, o que se vê são computadores, engenheiros e técnicos preparados para uma crise. A missão desta viagem é colocar a aeronave em risco, provocando um quase acidente durante o pouso na pista. Traffic on runway. Isso é oficialmente chamado de Runway Incursion, ou incursão na pista, o que significa uma quase colisão. Esse tipo de situação perigosa vem se espalhando cada vez mais nos aeroportos do país e vem preocupando as autoridades. Cancel takeoff plans. No último outono, 2 jatos privados se esbarraram na pista de Houston, quase provocando uma tragédia. Nós estamos vendo esses quase acidentes cada vez mais próximos da catástrofe, disse a pesquisadora técnica Tia Feyereisen. Mas esses riscos podem estar próximos de acabar. Dentro deste Boeing 757 está o primeiro sistema que alerta os pilotos sobre perigos na pista. O teste real já está acontecendo. Este avião está seguindo de Dulles até um aeroporto pequeno em Maryland. Em terra, esta outra aeronave será usada na simulação. Eles estão imitando uma quase colisão similar ao que aconteceu no ano passado em Austin, entre um avião da FedEx e da Southwest Flight. Com um alerta, a equipe arremete. O avião pousa pouco depois. Eles simulam outra situação de perigo, desta vez em terra, quando o outro avião está taxiando pouco à frente. Traffic on runway. Traffic on runway. Nos 2 casos, o sistema funcionou como esperado, evitando um grave acidente. A empresa combinou a tecnologia já existente de alerta para a proximidade de solo, montanhas e de avião no ar, para alertar também sobre aviões taxiando ou próximos na pista. A nova tecnologia agora vai ser analisada pelo Conselho Nacional de Segurança de Transporte. Agora a gente fala de saúde, mais especificamente da asma, que afeta mais de 25 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. Mas pouca gente sabe que o verão que está chegando é uma das estações que mais pode afetar a vida de quem sofre desse problema. Quem sofre com a asma morre de medo da primavera e do outono.
Mas os médicos alertam que o verão pode fazer ainda mais mal para quem tem esse problema respiratório. É que as fortes tempestades desse período do ano e o calor intenso tendem a piorar os sintomas. A umidade e o vento associado às tempestades quebram os pólens em partículas muito, muito pequenas e elas são inaladas com muita facilidade, explica a médica. Existem vários estudos mostrando que 24 a 40 horas depois, por exemplo, de uma tempestade, ou especialmente furacões, né? Não são tempestades de água, são furacões, tufões ou grandes ventanias, pela ressuspensão, 24 a 30 horas depois, há um pico com frequência de pessoas que precisam procurar o pronto-socorro para atendimento, há um aumento de internação, inclusive em unidade de terapia intensiva. Pesquisas têm mostrado que quem sofre com asma tem risco aumentado de necessidade de ir a uma sala de emergência hospitalar durante eventos climáticos. Mas esses pacientes podem se proteger. O primeiro passo é saber identificar quais são os seus gatilhos. Se são as alergias que provocam a sua asma, por exemplo, é preciso reduzir a exposição externa durante as altas de pólen. Evitar tocar nos olhos, tomar banho e trocar de roupa após chegar em casa e manter as janelas sempre fechadas. Outra dica essencial durante o verão é baixar aplicativos de clima que indicam contagem de pólen e índice de qualidade do ar. O CDC também aconselha fazer a troca frequente dos filtros do ar-condicionado de casa. Uma variante rara da gripe conhecida por ser super resistente a medicamentos foi encontrada aqui nos Estados Unidos. Pelo menos 2 pessoas estão neste momento infectadas com esse vírus, de acordo com um novo alerta que foi emitido pelo CDC. As autoridades norte-americanas não deram mais detalhes sobre os casos nem a localização deles, mas confirmaram que outros infectados também estão sendo identificados ao redor do mundo. Hoje, a variante de gripe dual mutante, como é chamada, está adoecendo pessoas de 15 diferentes países em 5 continentes. Apesar do alerta, os especialistas dizem que a ameaça de uma nova pandemia é baixa, pois a variante representa apenas 1% das amostras coletadas entre maio de 2023 e fevereiro deste ano. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças diz que testes de laboratório estão mostrando que, apesar da resistência a medicamentos, esse vírus tem respondido bem a certos antivirais. Os especialistas recomendam reforço da dose de vacina contra a gripe comum. Agora tem um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o vice-prefeito de Porto Alegre, que está vindo aos Estados Unidos em busca de ajuda para a capital gaúcha. E a gente mostra como e por que a nova camisa do Botafogo ganhou fama mundial. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um incêndio florestal no condado de Los Angeles, na Califórnia, está forçando a retirada de centenas de pessoas de suas casas. Um parque estadual da região também foi fechado. Esse incêndio começou no sábado e até agora mais de 5.000 hectares foram queimados, isso segundo as autoridades. O problema é que apenas 2% do fogo foi contido até agora, de acordo com o Departamento de Florestas e também Proteção contra Incêndios da Califórnia. Mesmo assim, mais de 400 brigadistas trabalham de forma incansável para tentar conter as chamas. Entre os maiores desafios para conseguir esse objetivo está o clima. A região da costa oeste está sob um intenso domo de calor que eleva as temperaturas e deixa o ar mais seco e propício para o fogo se alastrar. Além disso, desde ontem à noite, a área é afetada por fortes ventanias com rajadas que passam de 110 km por hora. Vamos agora então para a nossa previsão do tempo, dar uma olhadinha aqui no nosso telão para checar as temperaturas para amanhã para boa parte do país. Olha, em Boston a previsão é de mínima de 70, máxima de 95, máxima de 93 na área de Washington e bastante sol em Norfolk, com 85 de máxima e 68 de mínima. Na Flórida, pancada de chuva prevista ao longo de todo o dia, de Jacksonville até Tampa, e o tempo mais estável em Miami, com máxima de 88.
e tem bastante chuva na faixa de New Orleans até Brownsville, nessa área do Golfo. Olha, a gente tem tempestade também em San Antônio, com mínima de 76, máxima de 95. Já em El Paso, nenhuma nuvem nessa região, muito menos chuva. Olha, máxima de 101. Albuquerque, a máxima é de 94, sol brilhando forte. Phoenix continua esse calorão aí, máxima de 104 graus, mínima de 79. Las Vegas, a máxima é de 94, mínima de 72. São Francisco, a gente já tem tempo encoberto, sol entre nuvens com mínima de 52 graus, máxima de 70. E olha, depois das intensas e devastadoras chuvas que alagaram parte do Rio Grande do Sul no Brasil, o estado tenta se reerguer e para isso está buscando ajuda internacional. Amanhã chega à Flórida o vice-prefeito de Porto Alegre. Ricardo Gomes vai apresentar um programa de reconstrução da capital gaúcha para empresários, empreendedores e parceiros. Os detalhes com a repórter Coni Rocha. O objetivo da visita do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, é angariar recursos para reconstruir a cidade, que junto com boa parte do Rio Grande do Sul, foi devastada pelas históricas intensas chuvas e inundações. Ele vem apresentar um programa emergencial para captar fundos. Os últimos números dessa tragédia sem precedentes no sul do Brasil revelam que 176 pessoas morreram e 39 continuam desaparecidas. Mais de 600 mil pessoas estão desabrigadas desde maio. O vice-prefeito vai passar pela Flórida e Washington. Uma viagem que marca o início de uma série de encontros internacionais. De acordo com Gomes, muitos países demonstraram interesse em ajudar os gaúchos. Por isso, a ideia de vir pessoalmente oferecer opções para que essa ajuda chegue rapidamente à população. E o assunto agora é futebol. É que o novo uniforme de um time brasileiro foi eleito o mais bonito do mundo por um site especializado. Quem leva esse reconhecimento neste 2024 é o Botafogo, com a camisa número 1, lançada em abril deste ano. Ela foi feita na forma tradicional, listrada, com um design que homenageia os 130 anos de tradição da estrela solitária. E para o Footy Headlines não tem para ninguém. Esse uniforme do Botafogo para essa temporada é o mais lindo do planeta. A escolha foi feita, como sempre, por votação popular. O Botafogo concorreu contra 12 clubes de todos os continentes e foi assim que a peça tradicional, a alvinegra, em listras verticais, ficou em primeiro lugar nesse ranking. A camisa do Milan, da Itália, ficou em segundo lugar e do Celtic, da Escócia, em terceiro. A nova camisa botafoguense já bateu o recorde de vendas da história do clube no Rio de Janeiro. Linda mesmo. Meu pai ia gostar. Botafoguense. Gaúcho botafoguense, mas ele ia gostar. Bom, eu reconheço que tá bem bonita mesmo, tá lindíssima. Lindíssima, bem retrô, adorei. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com o último capítulo da série Reis, a Divisão. Boa noite, gente. Boa noite.